O ano era 1949. Dois jovens cristãos estavam cada vez mais conhecidos em várias cidades por onde eles passavam, porque eles pregavam a palavra de Deus. Acontece que um desses jovens começou a ter vários questionamentos sobre a Bíblia, vários questionamentos diante da ciência, e esses questionamentos levaram ele provavelmente a se perguntar: será que a Bíblia é confiável? Será que o que está escrito na Bíblia realmente aconteceu? Esses questionamentos eles foram passados pelo segundo jovem, que começou a ter uma crise de fé, não só diante do que o amigo dele falou, mas diante do que várias pessoas em volta dele colocavam como pergunta, e ele não sabia como responder. Essa história, ela é crucial para a aula de hoje, mas o desfecho dela, o final dela, eu vou te contar um pouco mais à frente, porque eu preciso conversar com você algumas coisas muito importantes sobre veracidade bíblica, por que a Bíblia é confiável e como Deus é maravilhoso no processo de construção da palavra dele. Vamos lá? Olá, bem-vindos à Escola Timóteos, e na aula de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre manuscritos bíblicos. O que é isso, essa ideia de manuscritos bíblicos? Por que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Antigo Testamento são tão confiáveis? Hoje eu quero te dar algumas boas ferramentas para que você possa ter uma base mais firme a respeito da sua fé. Eu entendo que a gente acredita no que a Bíblia está escrito, e a fé exige que nós demos passos que envolvem mais do que o lado racional, mas existe hoje uma base firme, científica e real a respeito da palavra que chegou até nós. Eu quero conversar com você um pouquinho sobre isso. Por que a Bíblia que está diante de nós, a Bíblia que você tem em casa, a Bíblia que você pega, o Pentateuco que você lê, é um livro que é confiável, é uma palavra que atravessou os séculos e chegou até nós sem mudanças. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, sem mais delongas, eu peço para que você pegue seu fone de ouvido, pegue o seu caderno e a sua caneta e vamos lá aprender juntos. Bom, a aula de hoje ela faz parte do nosso módulo Pentateuco, sim, mas ela vai abordar mais o Antigo Testamento como um todo. Quando nós falamos sobre a Bíblia, é importante que a gente dê um passinho para trás em algumas coisas. A gente tem falado sobre várias temáticas que são importantes, mas é importante também de falar sobre a veracidade do que a gente está lendo, porque os questionamentos que vêm será que isso não foi mudado ao longo do tempo? Será que a palavra que eu estou lendo não foi transformada em outra coisa? Não foi acrescentada alguma coisa estranha? E eu quero trazer essas percepções que são questionamentos que nós precisamos lidar no nosso cotidiano. São questionamentos que as pessoas colocam pra gente e às vezes a gente não sabe responder com sinceridade. Então eu quero abordar algumas coisas, a gente vai trabalhar alguns conceitos e algumas ideias, Bom, para a gente começar a nossa aula de hoje, a nossa conversa, a gente precisa entender primeiro o que é o texto bíblico. O texto bíblico não foi algo que foi ditado por Deus. Como assim, Mateus? Algo que é ditado por Deus? Algo que Deus chegou no ouvido das pessoas e ele ficou falando palavra por palavra, cada coisinha, e falou, tem que ser desse jeito aqui, se não for desse jeito, não deve ser dessa forma. A palavra de Deus não foi construída assim. Existem períodos, existem momentos em que ela é dessa forma. Mais ou menos ali com os profetas. No Antigo Testamento a gente tem momentos em que Deus fala, olha, fale a minha palavra dessa forma específica, olha, escreva isso aqui de forma bem clara. Mas existem momentos em que nós temos uma expressão de fé das pessoas ali, em que Deus necessariamente ele não falou para fazer daquele jeito, mas as pessoas exprimiram o que elas viveram. Qual é o ponto que eu quero chegar? Que a Bíblia, muito mais do que algo ditado por Deus, é algo que Deus organizou ao longo da história humana. Isso quer dizer que a Bíblia é um registro da ação de Deus ao longo da história da humanidade. Ou seja, Deus entrou em contato com pessoas em diferentes momentos, em diferentes épocas, em diferentes culturas. E Deus ele organizou isso, redirecionou isso para que as pessoas, de acordo com o seu contexto, de acordo com as suas personalidades, elas expressassem aquilo que elas estavam vivendo.
Por isso que é tão importante que a gente estude livro por livro, porque cada livro da Bíblia é uma expressão que é diferente. Tem livros que vai falar exatamente coisas que Deus espera de nós, mas tem livros que não vão falar isso. Muito pelo contrário, tem livros em que você vai ler narrativas em que vai ver coisas que são desaprováveis, mas o livro não vai ficar te dando uma moral falando que você não deve fazer isso ou aquilo, mas ele vai te mostrar por meio de uma narrativa, por meio de uma história. Na realidade, a maior parte da Bíblia, quando nós lemos ela, nós vemos que a maior parte delas são histórias, mas existem diferentes gêneros de expressão de fé. Nós temos cânticos, temos salmos, temos narrativas, temos conselhos, temos regras sim, mas muito além de regras, temos direcionamentos, formas de viver, enfim, a Bíblia é um conteúdo muito rico e é por isso que a gente precisa entender todo esse contexto. Ok, isso aqui você já entendeu, que a Bíblia não foi algo que caiu de repente do céu, é algo que foi baseado e é baseado na ação de Deus ao longo da história e com isso foi algo que foi sendo formado. Então a Bíblia não chegou de repente, Deus não pegou pessoas específicas e falou assim, olha, você vai escrever dessa forma aqui, mas foi algo que foi sendo formado de forma natural. Deus se revelava para as pessoas acabavam escrevendo sobre isso, e aí Deus se revelava mais, e Deus ia direcionando, e Deus ia fazendo. Claro que aqui, além da racionalidade de como a Bíblia foi formada, cabe sim a nossa fé, né? Nós acreditamos que Deus, de forma sobrenatural, Ele organizou a história e direcionou para que o que nós temos hoje, para que o que nós temos nas nossas mãos chegasse de forma fidedigna. E é um pouco sobre essas provas, um pouco sobre esses indícios que eu quero conversar com você. Além disso, é muito importante a gente entender que a Bíblia ela tem um processo de formação, ela é formada ao longo do tempo. Novamente, Deus interage com as pessoas interagem com Ele e Deus vai direcionando. Algumas vezes Ele direciona que elas escrevam de tal forma, outras vezes elas mesmas escrevem e assim vai sendo esse processo, né? Uma expressão de um povo, no caso especificamente o povo judeu, que encontrou esse Deus, ou melhor, foi encontrado por esse Deus. Entendido isso, a natureza do texto bíblico, eu quero conversar também sobre um segundo tópico. No final eu juro que eu vou reunir tudo isso, mas vamos lá. O segundo tópico é sobre a nossa racionalidade extrema. Você já parou para pensar que hoje em dia na sociedade tudo precisa ser provado? E não é que seja errado provar as coisas, mas não existe uma imparcialidade total. A gente vive numa sociedade que é extremamente racionalista. Isso significa que tudo precisa passar por um método científico e precisa ser testado em laboratório e precisa ser aprovado para que nós possamos confiar. Mas existem coisas que vão além do que os nossos olhos veem. Existem coisas que vão além do nosso lado material. Isso significa que nem tudo vai ser de forma científica provado. Vai ser provado por outros meios, de outras formas, vai ser vivido, mas a vida em si ela não pode ser totalmente colocado em uma caixinha, colocado em algo observável. Com isso, nós não temos respostas 100% concretas de tudo. Nós temos algumas coisas que são respostas exatas e concretas. Eu falo sobre a vida em si. Temos coisas que nós estamos aprendendo, que nós vamos ter respostas no futuro, e tem coisas que nós não vamos conseguir ter uma resposta, mas a gente só vai saber isso vivendo. Um exemplo que eu dou da ciência, para que você entenda, é a física. A física clássica, a física normal, ela tem todas as suas regrinhas e ela tem as coisas que você pode provar por meio da matemática, né? Por meio da ciência, da física em si. Tem coisas que você pode provar observando, né? Mas é algo que tem uma regra ali. Agora, quando nós vamos para a física quântica, que é algo que já é atestadamente real, nós vemos que as regras da física normal elas não conseguem se aplicar à física quântica. A física quântica, para muitos cientistas, ainda é um mistério em várias áreas, porque a forma como ela se organiza, a forma como ela se manifesta é bem diferente da física normal. Parece que muitas coisas elas não batem. Isso significa que a física normal ela não é real? Ou significa que a física quântica ela não existe?
Não, significa que existem coisas que estão sendo ainda entendidas. Tem coisas que já foram compreendidas, tem coisas que estão sendo entendidas ainda, e tem coisas que talvez a gente não vai conseguir ter uma compreensão completa, porque vai além do nosso mundo material. Eu trago essa percepção sobre a Bíblia em si. Tem coisas na Bíblia que nós já temos respostas claras. Tem coisas que nós estamos entendendo, até porque a Bíblia não é algo só intelectual, é um estilo de vida, é algo que a gente vive. Mas tem coisas que talvez nós nunca vamos compreender, tem coisas que vão ficar além da nossa compreensão, principalmente para nós que acreditamos que esse mundo que a gente vive não é um único mundo, não é a única realidade, existe uma realidade transcendente que é a realidade de Deus. Então existem coisas que mesmo a gente estudando, mesmo a gente aprendendo, a gente não vai ter uma resposta exata, seja porque está além da nossa capacidade, seja porque elas se perderam no tempo, beleza? Então quando a gente está falando sobre Bíblia, quando a gente alguém fala assim, nossa, será que a Bíblia é confiável? A Bíblia ela é muito ampla, é muita coisa, existem muitos livros. Você está falando do quê? Você está falando do Pentateuco? Você está falando do Antigo Testamento? Você está falando do Novo Testamento? A gente precisa sentar e conversar essas coisas, né? É igual a gente perguntar, será que a ciência é confiável? Pô, ciência é muita coisa. Existem muitas áreas da ciência, existem muitos cientistas. A mesma coisa é a Bíblia. Existem vários gêneros de livro, né, em que nós podemos entender, podemos ter perspectivas, alguns vão ter umas perspectivas mais literais, outras mais simbólicas, mas enfim, o ponto é muita coisa, então a gente precisa entender primeiro da onde vem essa pergunta, qual que é o propósito dessa pergunta, o que a pessoa ou nós mesmos estamos querendo compreender a respeito da Bíblia. Se você nunca fez essas perguntas, eu não vou instigar necessariamente para que você fique fazendo elas, mas é interessante que você tenha um processo de reflexão, porque quando a gente reflete com Deus, não meramente sozinho, isso te faz ir mais fundo na palavra dele e aprender mais, porque você precisa realmente aprender o que está escrito ali para que você possa manifestar isso para outras pessoas. Então eu te convido a ir mais firme, mais fundo na Bíblia, não só no entendimento do que você está lendo, mas de saber qual foi o processo para que a Bíblia chegasse até você. Entendido isso, né? Vamos lá. Quando a gente lê o Pentateuco, que é o modo mais específico que essa aula está indo em sequência, né? No módulo que nós estamos estudando aqui, a gente vai ler histórias que originalmente elas eram histórias orais. O Antigo Testamento ele tem muito disso, né, de histórias, não só o Antigo Testamento, o Novo Testamento também, mas, enfim, basicamente um modo de propagação de uma informação, de um conhecimento na Antiguidade eram por histórias orais, e essas histórias elas eram contadas de pai para filho. E aí talvez venha aquela pergunta nossa, e uma pergunta muito importante, né, feita por nós aqui no século XXI, que é, cara, será que alguém não mudou isso aí? Né? Um pai contando para um filho não transformou isso aí em outra coisa ou inventou essa história? Isso é uma percepção que vem de nós no século XXI, olhando para o que está escrito na Bíblia. Mas se a gente for analisar a antiguidade e a cultura da oralidade, a gente vai ver que é algo extremamente sério. Hoje em dia nós não vivemos isso, uma cultura de oralidade, porque nós temos facilidades. Nós escrevemos em um papel, nós temos redes sociais, nós temos facilmente acesso à leitura. Mas pensa, em uma sociedade que não existe acesso fácil à escrita e à leitura, não é todo mundo que sabe ler e escrever e não tem acesso fácil a material para fazer isso, o ponto principal é como você guarda essas memórias. Então, determinadas culturas até hoje, até nos dias atuais, por exemplo, culturas indígenas, a oralidade é algo extremamente importante. Se você pega culturas indígenas, eles têm pessoas específicas que são responsáveis pela preservação da história e da cultura daquele povo. E as histórias que eles contam, eles prezam pelos mínimos detalhes, por cada coisa que foi dita, por cada coisa que foi vivida. Então a mesma história que está sendo contada aqui, foi contada lá pelo tataravô, há muitos anos, há muitos séculos, é a mesma narrativa. E eles prezam muito, porque isso tem a ver com a identidade deles, tem a ver com a cultura. Eles são treinados desde criança a decorarem
a guardarem, a armazenarem essas histórias. A gente não consegue fazer isso e parece algo muito longe pra gente, porque a gente não vive isso desde quando a gente é criança. Mas se a gente vivesse isso, se a gente buscasse isso, com certeza a gente conseguiria guardar, porque tem várias culturas reais que vivem isso até hoje. Então o povo judeu é um povo que é baseado na antiguidade ali no Oriente Médio, que tem baseado em si a oralidade. E esse movimento de oralidade não é algo simplesmente de contar uma história e acrescentar outra. É um movimento de expressão de um povo, de toda uma cultura, e essa expressão é extremamente importante e fidedigna. É extremamente real, é extremamente bem feita e muito bem guardada desde a antiguidade, porque isso envolve a vida deles. Nesse ponto, eu somo ainda o sagrado, porque além de ser uma expressão de cultura, também é uma expressão de sagrado, o que faz com que o peso de guardar essas informações da forma como deve ser se torna algo extremamente urgente, extremamente importante, extremamente real, algo que deve ser feito com excelência. Então falar sobre oralidade não é falar de algo que some de repente com o tempo. Some quando aquele povo morre, some quando aquele povo é dizimado. Mas falar de oralidade de um povo é falar de algo que é extremamente muito bem guardado. Entendido isso, a gente vai ver então que as histórias na Bíblia elas começam de forma oral. Essas histórias, algumas delas talvez já tenham sido registradas logo no início, alguém tenha registrado alguma coisa, alguém tenha registrado outra coisa. Por exemplo, você pega ali os 10 mandamentos. Provavelmente ali alguém em algum momento escreveu aquilo ali. Você tem Moisés, a narrativa do Êxodo vai dizer que Moisés desce do monte com as tábuas escritas, né? Então você tem fragmentos de coisas que vão sendo escritas ao longo do tempo, não uma redação completa, um livro já formadinho. Não, porque eles estavam vivendo aquilo, eles vivem aquela história, Deus se comunica com eles e eles vão guardando e preservando aquela história oral de forma fidedigna, né? E vão tendo fragmentos. Acontece que em determinado momento eles percebem que eles precisam organizar isso. Organizar não é necessariamente criar. Organizar é justamente deixar guardado aquilo que eles já expressam enquanto comunidade, enquanto pessoas, enquanto vida, enquanto fé. Então, em algum momento, alguém chega e vê, esse texto, vamos colocar esse texto, colocar, né, em sequência esse outro texto aqui e coloca esse outro texto aqui. Essa história que foi contada ao longo de muitos séculos aos nossos tataravós, bisavós, em sequência a ela, geralmente eles contam essa história, então eles vão organizando isso de forma natural. Por exemplo, se você pegar na Bíblia, a gente vai ver que esse processo ele é feito em conformidade com a revelação de Deus. Pega a história do rei Josias, que ele está tendo lá o reinado dele, até que de repente ele descobre os livros da lei, o Pentateuco. E aí quando ele descobre, ele percebe que ele está fazendo tudo errado. Então a expressão de fé e a expressão de escrita é em conformidade também com aquilo que Deus trazia para eles e com aquilo que Deus se revelava para eles. Então as duas coisas acontecem ao mesmo tempo no Antigo Testamento. Bom, essa expressão de fé ela é tão importante para os judeus que com o tempo vão surgir os escribas. Os escribas é uma profissão específica relacionada justamente a registrar e a copiar a palavra de Deus. De novo, voltando, nós estamos falando de um mundo antigo. Não existe um livro para todo mundo, né? Então, a forma de preservar aquela história, de preservar aquilo que foi escrito, é copiando. Então, nós não temos os originais da Bíblia, não foram encontrados os originais, porque é algo que vai se perdendo com o tempo. Mas nós temos a cópia da cópia da cópia da cópia. Por quê? Alguém, né? Em algum momento, o povo em si vai se reunir, os líderes dos judeus, os sábios, enquanto Deus também está se revelando entre eles, eles vão reunir aquela expressão de fé nos livros, vão deixar reunidos ali, vão colocar no papel a oralidade do que eles falam, e nisso vai acontecer que um vai copiando e vai passando isso um para o
pelo outro para que isso atravesse os tempos, para que as pessoas no futuro entendam, para que os filhos deles leiam, para que os netos deles leiam. Isso não é algo errado, na realidade é algo muito importante, porque de acordo com a época deles é a tecnologia que eles tinham, é a forma deles preservarem a memória e a história. E isso, de novo, parece que é algo meio aleatório ou algo que pode ser mudado ou adulterado, mas nós estamos falando não da expressão de fé de uma pessoa que escreveu um livro na Bíblia. Nós estamos falando da expressão de fé de um povo, de uma comunidade, de pessoas que estavam tendo uma revelação com Deus. E essa expressão de fé dessa comunidade, ela de novo, eu friso de novo, a importância, como é importante para eles a oralidade e, em consequência, a escrita disso. É tão importante, mas tão importante que nós temos relatos históricos reais, de que os judeus, eles tinham uma prática de que quando eles copiavam algum livro, que é o que a gente chama de manuscrito, quando eles copiavam, então eles vão lá pegar o Pentateuco e aí um vai copiar para poder ter na sua cidade, na sua sinagoga, na sua, entre aspas, igreja, para poder ter aquele livro ali. Quando eles tinham um errinho que fosse, eles pegavam esse pergaminho que eles estavam usando e jogavam fora. Só que a forma como eles jogavam fora era enterrando isso. Como que nós sabemos isso? Temos hoje em dia, por meio da ciência, na arqueologia, achamos vários pergaminhos, papiros que foram descartados, que estavam enterrados. Por conta dessa cultura de enterrar vários deles, ou seja, o cara estava lá copiando, ele errava uma vírgulazinha, errava um acentozinho, errava uma letra, ele já jogava tudo aquilo fora. Então a forma deles fazerem isso não era simplesmente descartando no lixo e nem queimando, era enterrando. Por conta disso, dessa prática, nós temos acesso a vários manuscritos, várias cópias que foram inacabadas, justamente porque eles levavam como algo de excelência. Então nós temos esse processo que vai atravessando os séculos de levar à frente de forma muito fidedigna aquilo que aconteceu. Então acontece que por meio dessas cópias, o texto bíblico ele vai sendo muito bem preservado, ele vai sendo muito bem levado adiante, tanto por conta da expressão de fé de um povo que valoriza suas histórias, quanto por aquilo e principalmente, por aquilo que Deus realiza na história humana. Pensa comigo, se eu escrevo uma história e aí outras 4 pessoas vão copiar essa história. Pensa comigo, se eu escrevo uma história e outras 4 pessoas vão copiar essa história. Não foi uma pessoa que copiou. Acontece que, de alguma forma, o original do que eu escrevi se perde, ele é rasgado, enfim, é queimado e não tem mais. Como que nós vamos saber, como que nós vamos acessar o primeiro livro, vou colocar assim, o livro 0 que foi escrito, o livro inicial? Como que nós vamos poder ter acesso a ele? Por meio das suas cópias. E como nós vamos saber se essas cópias elas são fiéis? Nós vamos analisar elas e vamos comparar elas. E aí, essa comparação, ela vai acontecer. A gente vai ver pelo contexto, quem foi que copiou isso? Quando que copiou isso? Da onde veio isso? Por que estava copiando? A gente vai entender esse contexto, mas também a gente vai ver as palavras escritas, aquilo que é diferente entre as cópias, e a gente vai comparar. Então pensa, tem 3 cópias ali. Aí a 4ª cópia, lembra, foram 4 pessoas que copiaram. A 4ª pessoa que copiou, ela decidiu incluir algo, ela decidiu colocar algo ali, ela decidiu inventar uma história. Então ela pegou aquele texto que eu fiz e decidiu colocar algo ali no meio. Quando a gente for analisar e colocar lado a lado com as outras 3 cópias, a gente vai ver, vai ficar claro que é algo diferente. Não vai ficar algo nítido? E aí, se tiver algo diferente, vai ficar muito claro. Opa, essa 4ª pessoa aqui, nossa, ela inventou isso aqui. Não tem como, olha só, os outros 3 estão contando dessa forma e essa 4ª pessoa inventou uma história. Não foi isso que foi escrito, não. A mesma coisa acontece com a Bíblia. Isso não só acontece com a Bíblia, como isso acontece
com pessoas na antiguidade. Quando nós falamos de história, nós falamos de coisas que muitas vezes se perdem com o tempo, então é muito difícil a gente ter acesso a algo exatamente da época, principalmente de épocas muito antigas. Não tem como algo perdurar durante tanto tempo. Então, quando a gente está falando sobre escritos, sobre memórias, sobre histórias e algo que foi preservado ao longo dos séculos, a gente tem que falar sobre essas cópias, sobre esses manuscritos. Um exemplo que eu dou, até peguei aqui, eu anotei algumas coisas, mas olha só, é um textinho que eu peguei na internet, mas baseado em um livro. O nome do livro é Por que Confiar na Bíblia? Mas diz assim, ninguém duvida da existência de César, Platão ou Homero. Nos baseamos na credibilidade dos escritos de César, Platão ou Homero, fundamentados nos seguintes dados. César escreveu entre 100 a 44 a.C. O fragmento mais antigo que temos de seus textos é de 900 depois de Cristo, uma diferença de 1000 anos do original. Possuímos 10 manuscritos, ou na aula que a gente está falando aqui, 10 cópias, vamos colocar assim, 10 manuscritos de sua autoria. Platão escreveu entre 427 e 347 a.C. A cópia mais antiga que temos de seu trabalho é de 900 depois de Cristo, uma diferença de 1200 anos. Possuímos 7 manuscritos de sua autoria. Homero escreveu a Ilíada em 900 a.C. Temos a cópia mais antiga em 400 a.C., ou seja, 500 anos depois do original. Ao todo, em mãos, temos 643 manuscritos da Ilíada. Esses caras, eles são caras que a história, a arqueologia vão atestar. Cara, esses caras, eles existiram. Os escritos deles foram reais, eles escreveram isso mesmo. Mas eles tem 10 cópias de tantas cópias de outro, dezenas de outro. O maior aqui é Homero, tem 643 cópias. E essas cópias são de muitos séculos depois. Agora, pega a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ele tem milhares de cópias. Não é 10, não é 100, não é 600, são milhares de cópias. Lembra do exemplo que eu dei agora há pouco? Das 4 pessoas que copiam. Agora pensa, milhares de pessoas em diferentes épocas, em diferentes contextos, em diferentes regiões, copiando a Bíblia. E aí quando a gente vai estudar isso, a gente vai comparar esses manuscritos, a gente vai ter uma fidedignidade, a gente vai ter algo verossímil. A gente tem pequenas diferenças sim, algo bem simples, mas algo muito pequenino que não altera praticamente em nada, não altera em nada as histórias. Então é assim que a gente sabe que a Bíblia é algo muito confiável. E aí, baseado nisso, eu quero trazer para você, uma narrativa, uma história real. Por muito tempo, o manuscrito mais antigo que nós tínhamos do Antigo Testamento era de 1000 anos atrás, era do ano 900 e pouco, o ano 1000 ali, e era o que tinha de mais antigo. E aí, mais ou menos ali no século XIX, século XVIII, XIX e principalmente século XX. Vou colocar mais no século XIX e no século XX. Começou a se questionar de forma intensa se a Bíblia era algo confiável, se a palavra que chegou até nós era algo verossímil, porque os caras foram analisar as cópias, E aí olhou e falou, cara, a cópia mais antiga que nós temos do Antigo Testamento aqui é do ano 900 e pouco, ou do ano 1000. Pensa aí, Jesus nasceu no ano 0, Entre aspas, Vamos colocar aqui, E aí, você tem o Antigo Testamento da época de Jesus Cristo, ou seja, o Pentateuco. Na época de Jesus ele leu o Pentateuco, ele leu a lei, leu os profetas. E aí, depois, no momento que Jesus nasce, se passam 900 e poucos anos e o manuscrito mais antigo que temos é só depois desse período, só depois de todo esse processo. O manuscrito mais bem preservado é esse. Então as pessoas começaram a falar assim, será que a Bíblia não foi mudada? Será que não foi adulterada? Será que não foi transformada? E começou a se questionar de forma muito intensa. E os questionamentos foram que, então as coisas que estão ali talvez não tenham sido realmente como aconteceu. Isso aqui é um simbolismo, isso aqui é um mito.
Por exemplo, os milagres de Jesus começaram a ser vistos como alegorias. Quando Jesus ele multiplica pães e peixes, não foi realmente o que aconteceu não. Na realidade, quando Jesus multiplicou os pães e o peixe, na realidade o que aconteceu ali foi um milagre da solidariedade. As pessoas começaram a se ajudar. Um começou a tirar um pão, o outro também, e aí foi isso que aconteceu. Não foi uma multiplicação real, não foi um milagre real. E as pessoas começaram a trazer essas percepções sobre a Bíblia de que a palavra não era uma veracidade. Tanto pessoas de fora da igreja, surgiram todas filosofias em cima disso, vem o niilismo, enfim, pessoas que de fora da igreja começaram a ver a Bíblia apenas como uma coleção de mitos, de fantasias, de coisas que o homem inventou, quanto pessoas dentro da igreja, enquanto cristãos, se apegavam a Jesus Cristo, mas falavam assim: tá, eu acredito em Jesus, mas o que está na Bíblia não acho que é verdade total mesmo, eu acho que foi mudado algumas coisas. E isso foi gerando um relativismo muito intenso. Aí eu volto para aquela história que eu estava contando. Lembra da história do início? O que esses dois jovens estavam vivendo em 1949 era reflexo desse ambiente do século XX de questionamentos a respeito da palavra de Deus, o que a gente chama de liberalismo. Eles estavam vivendo isso. Eles, como jovens cristãos e pregadores, estavam diante de dúvidas que eles não conseguiam responder, seja por conta da tecnologia da época, seja porque eles talvez não tivessem capacidade mesmo de argumentar ou de falar. Eram coisas muito intensas e isso foi gerando uma crise de fé muito grande. O primeiro jovem, ele decide sucumbir, se deixar levar para as ideias do ceticismo, para as ideias do liberalismo, e ele começa a questionar a Bíblia e não leva mais a Bíblia como uma palavra confiável de Deus. Eu estou falando de um jovem que era um grande pregador e era um jovem que era visto talvez como um grande avivalista, alguém que iria impulsionar a história sendo usado por Deus. Mas esse jovem ele começa a questionar e ele vai se afastando da palavra de Deus até que ele futuramente se torna agnóstico. Ele não acredita mais de forma tão real e verdadeira naquilo que está escrito. O segundo jovem, ele vai passar por uma crise de fé parecida com a do primeiro, mas essa crise de fé dele, ele leva diante de Deus e ele coloca em orações, ele ora até que chega em um momento que ele não sabe como responder essas questões, mas ele sabe quem é o Deus que salvou ele. Ele sabe de onde ele veio, ele sabe de tudo aquilo que ele estava pregando, ele vivia aquilo. E aí, esse segundo jovem, num dia cansado das dúvidas, ele ajoelha e ele faz uma oração para Deus. Falando aqui com as minhas palavras, nessa oração basicamente ele diz: Deus, meus amigos, meus colegas me fazem muitas perguntas e eu não sei responder. Mas eu decido acreditar na tua palavra, eu fico com a sua palavra, mesmo não sabendo responder essas perguntas. E ele toma um passo de simplesmente acreditar fielmente em tudo que estava escrito na palavra de Deus. Lembrando, esse jovem, ele não simplesmente acreditou por acreditar, ele havia estudado a palavra de Deus, ele havia se questionado, ele ficou dias, semanas estudando aquilo que estava escrito, mas chegou num ponto que mesmo ele tendo base, mesmo ele sabendo de coisas, ele ainda não sabia responder algumas questões. E aí ele tinha que tomar uma decisão diante de tudo que foi revelado, não só de forma material, diante dos argumentos que foram colocados diante deles e que alguns ele teve certeza sobre a palavra, mas também diante da revelação de Deus e daquilo que Deus realizou de forma não material na vida dele e na vida de outras pessoas. Ele teve que tomar uma decisão e esse homem decide dar um passo, decide escolher por Jesus Cristo. Ele escolhe ficar com a palavra de Deus. Eu dei o exemplo desses dois homens, que são dois homens reais. Essa não é uma história fictícia, eu não inventei isso. É uma história que aconteceu. Esses dois homens, o primeiro jovem que eu falei, se chama Charles Templeton. Ele era um grande evangelista, era um grande homem de Deus que pregava em muitos lugares. E muitas pessoas pensavam que ele seria realmente um grande avivalista, que Deus ele iria usar muito esse jovem ainda. Mas ele decidiu não acreditar na palavra de Deus. Ele decidiu ser levado pela dúvida. E o segundo jovem é nada menos do que o famoso Billy Graham. Billy Graham foi o maior evangelista de todos os tempos. Foi o maior pregador de todos os tempos.
Ele pregou em diversas nações, inclusive nações em que o evangelho era proibido. E a partir desse dia em que ele decidiu confiar na palavra de Deus, iniciou-se na vida dele e na vida de outras pessoas um grande avivamento. Ele transformou a história de várias pessoas ao longo de décadas, ao longo de vários anos, pregando a palavra de Deus. E muito além do Billy Graham ser um grande pregador e ser uma pessoa em que as pregações dele eram televisionadas, pessoas paravam para assistir e ele pregava em diversos estádios. Muito além disso, ele foi realmente um homem de Deus, um homem que viveu com Deus. Quando nós olhamos para a história pessoal do Billy Graham, nós vemos um homem que foi marido de uma só mulher, que criou muito bem os seus filhos e que não teve ao longo da sua história nenhum escândalo de corrupção, nenhum escândalo de adultério, nada disso. Muito pelo contrário, os relatos secretos sobre a história do Billy Graham são dele negando cargos, negando facilidades a partir de pessoas. Várias vezes ele foi cogitado para ser não só prefeito de um lugar ou governador, mas para ser presidente. E ele dizia que ele não queria se rebaixar a um mero cargo humano, porque ele já era embaixador de Jesus Cristo. Então, ao longo dos anos, a gente viu a diferença entre esses dois homens. Um ficou conhecido e marcado na história como um grande servo do Senhor Jesus. E o outro, infelizmente, acabou sendo esquecido, deixado de lado e tendo uma vida bastante afastada de Deus. Para completar essa história, 2 anos antes, em 1947, aconteceria algo marcante para a arqueologia, mas que só seria melhor divulgado dali 10 anos. E claro que essas descobertas, o que eu vou falar, leva tempo para chegar nas pessoas de fato. Mas em 1947 foi descoberto o que é um dos maiores achados da história humana e é considerado o maior achado do século XX, que é os manuscritos do Mar Morto. Pelo termo manuscrito, você já entendeu, você que está acompanhando aqui a aula já entendeu, que se tratam de cópias. Cópias do quê? Cópias da Bíblia. Lembra que a cópia mais antiga, estamos aqui no ano 1947, a cópia mais antiga que tinha do Antigo Testamento era mais ou menos do ano 900, ano 1000. E a pergunta que se fazia, ou a questão que se colocava é: será que alguém não mudou isso aí não? Será que a Igreja Católica não criou algo? É uma mentira que muitos acreditam, infelizmente, até hoje, que a Igreja Católica mudou a Bíblia ou inventou algo na Bíblia. E, enfim, acontece que 2 pastores ali de ovelhas beduínos estavam andando ali na região da Jordânia, Israel ali / Jordânia. Eles estavam procurando suas ovelhas, estavam jogando pedras, até que de repente dentro de uma caverna fez um barulho diferente. Eles entraram, um deles entrou numa caverna e encontrou ali vários potes. E ele, achando que esses potes teriam tesouros inestimáveis, foi olhar ali. Na realidade, o que tinha eram pergaminhos. Enfim, resumindo a história, esses pergaminhos chegaram na comunidade científica e eles foram abertos, cada um dos potes foram analisados, foram testados e descobriu-se que eram cópias de todo o Antigo Testamento. E não só do Antigo Testamento, existiam ali vários livros de uma comunidade que viveu ali. A gente chama essa comunidade, muitos acreditam que essa comunidade é a comunidade dos essênios. Existem outras possibilidades, mas o que muitos acreditam que essa comunidade é a comunidade dos essênios. E essa comunidade ali, ela viveu ali um movimento de fé judaica, em que eles viviam juntos, comiam juntos, enfim, viviam ali a integridade da lei de Deus, de acordo com o que eles pensavam. E ali achou-se naqueles pergaminhos vários livros, não só da Bíblia, mas sobre a fé deles, o que eles acreditavam. Acharam comentários sobre diversos livros da Bíblia. Mas, resumindo, sabe de quando que eram esses pergaminhos? Esses pergaminhos, eles datam mais ou menos ali de entre 200 a 50 antes de Jesus Cristo. E aí, os cientistas, eles abriram, os arqueólogos, enfim, eles abriram esses pergaminhos, pegaram um por um deles, remontaram eles certinho, e aí eles foram comparar com
o pergaminho mais antigo que se tinha, aliás, o conjunto de pergaminhos mais antigos que se tinha do Antigo Testamento, que era do ano 1000, lembra? Esse era do ano se a gente for contar, mais de 2000 anos, era de 50 a.C. a 200 a.C. E adivinha o que eles descobriram? Eles descobriram que a mesma palavra que estava ali era a palavra que foi preservada mais de 1000 anos depois naquele outro pergaminho e, consequentemente, no que chegou até nós. Era a mesma palavra. Existiam, assim, diferenças, claro, né? Mas aquela cópia que estava ali era a cópia que chegou pra gente. Ou seja, eles viram e aprenderam na prática que o trabalho dos copistas, o trabalho dos escribas foi algo e é algo realmente muito sério. Eu digo porque existem até hoje escribas judeus, né, que fazem isso, é uma profissão que existe até hoje no povo deles, mas eles viram que o trabalho que os escribas fizeram foi algo realmente fidedigno, algo realmente com veracidade, algo realmente de excelência, algo realmente bem feito através dos séculos. Lembrando que esses pergaminhos foram encontrados em uma região que ao longo de séculos houveram muitas guerras ali, muitas guerras mesmo. Ou seja, se a gente for analisar os pormenores dessa história, só Deus para poder ter preservado isso. Então, hoje nós podemos olhar o Pentateuco, o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e dizer que o livro que nós estamos lendo, a Bíblia que nós estamos lendo, o Pentateuco que nós estamos lendo, o Antigo Testamento que nós estamos lendo é a Bíblia que Jesus leu. O Antigo Testamento é o Antigo Testamento que Jesus leu, porque esses escritos que foram achados e foram comparados e viram que era praticamente igual, tem pequenas diferenças aqui, uma coisa ali, algo pequeno. Hoje em dia, se você pegar uma Bíblia NVI, ela já vem com essas diferenças, com essas notinhas de rodapé, falando, olha, em alguns manuscritos é diferente aqui, é diferente ali, mas algo muito pequenino que não altera em nada as histórias, não altera praticamente em nada a fé, a nossa fé, a fé judeu, a fé dos judeus e a fé judaico-cristã, né? Vamos colocar assim. E hoje a gente pode ter a certeza de que a Bíblia que nós estamos lendo é a Bíblia, é o Pentateuco que Jesus leu, é o Pentateuco que Jesus usou como base de estilo de vida e que ele pregou, enfim. Claro que o Billy Graham e o Charles Templeton, eles não sabiam disso em 1949, isso não tinha chegado até eles ainda, mas a história a longo prazo mostrou, não só nos dados científicos, não só em relação àquilo que foi provado de forma clara, mas ao estilo de vida que cada um deles resolveu seguir. Então, Jesus, ele não quer que você seja um cético no sentido de duvidar de tudo, mas ele não quer também que você seja uma pessoa ignorante, uma pessoa que não conhece realmente o que está diante de você. Ele quer que nós questionemos, sim, que nós tenhamos conhecimento da palavra, mas esse questionamento não é fora dele, é através dele, é por meio dele. E quando a gente traz esses questionamentos de forma saudável diante de Deus, e ele vai ministrando e vai direcionando aos nossos corações, ele vai formando isso e mostrando ao longo das nossas vidas e ao longo da história humana que ele não é uma mentira, ele é real. E o que aconteceu, o que ele viveu, foi algo verdadeiro, algo fidedigno. Hoje nós podemos ler Gênesis a Deuteronômio, Gênesis a Apocalipse, sabendo que é uma palavra fidedigna, sabendo que é uma palavra real e confiável diante daquilo que Deus realizou. Deus não quer que você seja um cético, mas Ele quer que você seja um filho que é sincero com Ele e que é questionador, mas é questionador em busca de entender mais dEle, de viver mais dEle. Não seja simplesmente um cético que questiona por questionar e que vive uma vida relativista, mas busque por meio de Cristo a revelação, e Ele vai revelar, assim como Ele tem se revelado a grandes homens e mulheres através da história humana. E essa história, ela termina, a história desses dois jovens, ela não terminou. Ainda existe um final. Esses dois jovens viveram a vida, ficaram velhos, e no ano de 2001,
O Charles Templeton, ele estava já numa idade, né, em que depois de um tempo ali ele iria morrer, e na última entrevista dele, ele conversou com um jornalista, que é o Lee Strobel. Esse Lee Strobel é um cara que escreveu um livro chamado Em Defesa de Cristo. Ele era um jornalista que era ateu, e ele vai pesquisando a respeito sobre Jesus, sobre as provas, e acontece que nesse processo ele se converte ao cristianismo. E nesse processo de entender e de descobrir sobre Jesus, ele conversou com o Charles Templeton, e ele faz várias perguntas sobre, né, como que alguém que é cristão deixa de ser cristão. E nessa última entrevista do Charles Templeton, antes de ir embora, o Lee Strobel fez uma pergunta para ele. E a pergunta que ele fez é: o que você pensa sobre Jesus? Qual que é a sua opinião? O que você acha sobre Jesus? E a resposta do Charles foi: Jesus foi o maior ser humano que já existiu. Ele era um gênio. Seu senso ético era inigualável. A pessoa mais sábia que eu já encontrei em minha vida ou em minhas leituras. Seu compromisso com a verdade foi total e o levou à morte. Quanta grandeza! Ele é a coisa mais importante da minha vida. Eu o adoro. Ele tinha o mais alto padrão moral e a maior compaixão do que qualquer outro ser humano na história. Tudo de bom que eu sei e tudo de puro eu aprendi com Jesus. Nesse momento, ele parou. As lágrimas inundaram seus olhos. Ele, chorando, disse: saudades de Jesus. No final, o Charles Templeton, ele viveu uma vida longe de Jesus, mas no final da vida dele, ele percebeu que não tinha nada como o próprio Jesus e a palavra de Deus, e que ele só tinha falta, só sentia saudades desse Jesus. Eu espero que na sua vida hoje você possa saber que Deus está te levando a aprender mais sobre Ele, está te levando a aprender mais sobre a palavra dele, e que Ele está com você, e que em qualquer momento, qualquer dificuldade, Ele vai estar junto, mas Ele precisa que você confie nele, confie na veracidade daquilo que Ele primeiramente tem feito na sua vida, mas também no que Ele tem feito na sua vida através da palavra dele, por meio da palavra que Ele deixou. A palavra que nós temos hoje é fidedigna. Eu não posso vir aqui e te dar todas as provas minuciosas possíveis, mas de tudo aquilo que Jesus falou, do que Ele fez, da ciência que nós temos hoje, na arqueologia, na história e principalmente nas transformações que Deus traz sobre as nossas vidas, eu acredito que é suficiente para nos posicionarmos sobre Jesus, a favor de Jesus Cristo. E eu convido você a fazer isso. Eu não sei como está a sua percepção, não sei como está as suas dúvidas, mas eu peço para que você entregue, assim como Billy Graham fez um dia, você entregue aos pés da cruz de Jesus Cristo tudo o que você acredita. Escolha, se posicione em acreditar na palavra dele e viver isso. Não adianta um acreditar falso, um acreditar por acreditar, em que a gente fala da boca para fora, mas a gente não vive a palavra. Mas se você se posicionar e deixar o Espírito Santo fazer, cada dia mais ele vai se revelar a você, e a palavra dele vai se tornar real, e muito mais do que algo escrito, muito mais do que algo ouvido, vai ser algo que você vai viver, que vai se manifestar. Você vai ser parte da palavra de Deus, porque a palavra vive em você, Jesus vive em você. E eu te convido agora, nesse momento, a se colocar diante de Jesus Cristo e a pedir para Ele mais clareza, mais entendimento, mas além disso, se posicionar com confiança, com fé, em confiar nele, em acreditar nele. Jesus, eu acredito em você, eu confio em você. Diga isso para ele e se posicione a favor dele, e ele vai se manifestar mais ainda, não só em um momento, não só em um dia, mas ao longo da sua história, e assim como ele tem feito também ao longo da história humana. Vamos orar? Senhor Jesus Cristo, Pai, eu oro para que o meu irmão, a minha irmã que está ouvindo agora, ele consiga se posicionar diante de Ti. Eu te peço que traga um posicionamento espiritual, um posicionamento de revelação, de que o Senhor deixou a Tua palavra, e a Tua palavra é fidedigna. O Senhor deixou os Teus manuscritos, deixou pessoas que copiaram, que foram à frente, que levaram a Tua palavra, e que hoje nós temos acesso aquilo que aconteceu de forma real e fidedigna. Eu te peço que as pessoas elas possam entender isso, que os teus filhos e filhas entendam isso, e abre a mente e o coração
de cada um. Abre o entendimento, Pai, abre a percepção, abra a ideia, o entendimento da Tua história, daquilo que o Senhor realizou e está realizando nas nossas vidas, e o que o Senhor tem realizado na história humana. Eu te peço que traga essa percepção sobre transformação e que os Teus filhos venham se posicionar para poder acreditar, não um acreditar falso, um acreditar de mentira, um salto de fé, mas um entendimento diante daquilo que o Senhor já tem revelado, diante da sua expressão, um posicionamento diante da tua face, diante da tua identidade, daqueles se posicionam e digam: não, eu acredito em Jesus, eu fico com Jesus Cristo. Eu te peço, Senhor, que manifeste isso para eles e mostre isso para eles, para que eles se posicionem. Dê força, Pai, para quem está ouvindo isso aqui, possa se posicionar com fé diante da Tua palavra. A Tua palavra é real, a Tua palavra é fidedigna. Eu te peço, Senhor, que dê um posicionamento de fé, posicionamento de vida, posicionamento de acreditar, posicionamento de veracidade, de verdade, posicionamento sincero. Traga esse posicionamento, Pai, para cada um. E nos dê força, Pai, para estarmos juntos contigo, para estarmos mais perto, para continuarmos, para irmos em frente, mesmo diante do mar de dúvidas. Pai, nós te amamos, eu te amo, Pai. Eu te peço para que venha trazer essa percepção de forma mais intensa de que o Senhor criou o mundo, de que o Senhor cuida de todas as coisas, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor nos amou primeiro e que o Senhor tem um propósito glorioso para todos nós, um propósito de vida, de amor, de existência, de que nós não nascemos ao acaso, nós não nascemos de forma aleatória, mas o Senhor pensou em nós, e o Senhor nos criou e nos direcionou, e o Senhor tem algo maravilhoso para revelar por meio da Tua palavra. Eu te peço, Pai, que abra percepção sobre cada um a respeito daquilo que está escrito. Pai, eu te peço mais amor, mais vida, mais intensidade, e te agradeço por tudo, te agradeço por cada pessoa, por cada entendimento da Tua palavra, por cada manifestação e cada profundidade. Nós possamos ir mais fundo em Ti. Nós te amamos, Pai, obrigado por tudo, no nome do Senhor Jesus. Nos dê mais força, nos dê mais vida, nos dê mais capacidade, sagacidade, que nós possamos estar mais perto e Te entender. No nome de Jesus, nos dê mais projeção do alto na Tua palavra e no Teu amor. Em nome de Jesus, amém.